sou Sônia Umbelino. Estou aqui para falar para vocês de um tema que é quase uma pandemia, que é o diabetes e a resistência à insulina. E aí, ao longo do vídeo, eu vou explicar para vocês como esses processos ocorrem e, como sempre, no final eu vou dar uma super dica do que você deve fazer para se prevenir dessas doenças e distúrbios e, caso você os tenha, como fazer para minimizá-los. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem no mundo mais de 300 milhões de pessoas diabéticas e a estimativa é que até o ano 2030 sejam mais de 400 milhões, ou seja, o dobro da população de todo o Brasil. Na verdade, o diabetes ele não surge da noite para o dia. Ele é um processo que vai acontecendo dentro do seu corpo até o seu corpo perder toda a capacidade regulatória do metabolismo da glicose e aí começa a desenvolver o diabetes. Então eu vou começar falando da resistência à insulina, que seria o estado pré-diabetes. Então antes de você tornar-se diabético, você fica com resistência à insulina. E como é que isso acontece? Então todas as vezes que a gente se alimenta, o nosso pâncreas libera insulina e essa insulina é o hormônio que vai fazer a glicose que está circulando no sangue entrar nas células musculares para produção de energia, que é o ATP, ou nas células gordurosas para serem depositados como uma reserva, uma dispensa de energia. Só que, infelizmente, essa dispensa nada mais é do que a nossa gordura corporal. Diante disso, duas coisas são fundamentais. Primeiro é a escolha dos seus alimentos. Se você tem uma dieta rica em açúcares simples, açúcar refinado, massas em geral, como biscoitos, pães, bolachas, pizzas, na verdade o organismo da gente não diferencia o açúcar do amido, que são esses exemplos de alimentos que eu citei. Então, se você ingere muitos desses alimentos, esses alimentos eles são rapidamente absorvidos pela corrente sanguínea. Então, o pâncreas libera quantidades absurdas de insulina para poder dar vencimento a esse horror de glicose que está circulando no seu sangue. Obviamente que esse excesso todo de glicose não vai ser suficiente para você produzir energia, né? Porque o seu gasto de energia não é tão intenso que necessite dessa quantidade toda de glicose, então todo esse excesso vai ser depositado e armazenado nas células de gordura e, consequentemente, você vai começar a engordar. Como o pâncreas liberou muita insulina, o que é que aconteceu? O nível de glicose cai de forma rápida. Então, esses alimentos que são considerados carboidratos simples, tanto eles elevam rápido o nível de glicose no sangue, como sobe a insulina retira essa glicose do sangue e há uma queda rápida. E aí isso gera compulsão alimentar, você tem mais vontade de comer exatamente esses alimentos. O segundo aspecto, que é super importante, diz respeito à sua atividade física. Nós não fomos criados para ficar parado. O nosso corpo ele necessita de movimento, de gastar energia. A atividade física é para a gente uma intenção de luta, de enfrentamento da vida. E quando a gente fica sedentário, o que é que acontece? O nosso metabolismo cai, a nossa musculatura não vai precisar gastar tanta energia e aí vai sobrar muita glicose para ser armazenada no depósito de gordura e facilitar a vinda do diabetes ou da resistência à insulina. Quais são as consequências, então, de você manter cronicamente excesso de açúcar no seu sangue e excesso de insulina no seu sangue? A principal consequência disso é uma inflamação sistêmica e silenciosa, você não sente, mas essa inflamação vai agredindo a parede interna dos seus vasos sanguíneos e é por isso que o diabetes nas fases finais geralmente tem relação com cegueira por causa da retinopatia diabética, problemas de insuficiência renal por causa da vascularização renal, amputação de membros por causa da agressão aos vasos sanguíneos e por aí vai. Esse excesso de glicose carameliza as nossas estruturas, carameliza as nossas proteínas
Então vai degradar colágeno e degradar várias estruturas do nosso corpo. Esse excesso também de glicose e insulina oxida o colesterol ruim. Então o diabetes é um dos maiores fatores de risco para infarto e AVC, tá? E hipertensão arterial também. A resistência à insulina também leva a consequências metabólicas, porque isso é um processo complexo. É óbvio que o diabetes já é um estágio mais avançado, mas isso não significa que a resistência à insulina lhe deixe isento desses riscos. Os estudos atuais, eles mostram também que o excesso da glicose e da insulina é um dos maiores causadores de câncer. Tá? Por quê? Eles vão estimular vias de sinalização celular, insulina, que leva a uma proliferação celular mais avançada e, consequentemente, a possibilidade de um câncer, sem contar com toda a acidose metabólica que o diabetes tem, já que a glicose não entrando na célula, o organismo tem que lançar mão de outras fontes e aí o organismo começa a quebrar as proteínas que estão presentes principalmente na nossa musculatura para tentar transformar essa proteína em glicose através de um processo chamado neoglicogênese, para que o nosso organismo capte essa glicose e transforme em ATP, que é a energia do nosso corpo. Tá? Então, por isso que o diabetes, antigamente a gente diagnosticava mais pela clínica. Hoje, graças a Deus, tem muitos exames laboratoriais que a gente já pode lançar a mão de forma bem precoce, como, por exemplo, a insulina de jejum, o teste de tolerância oral à glicose, a glicemia pós-prandial, a glicemia de jejum, que é um parâmetro já tardio, mas esses exames laboratoriais nos auxiliam muito. Mas antigamente o diagnóstico era clínico. E aí qual é a principal clínica? Como ficam muitas moléculas de glicose dentro do sangue, aumenta a osmolaridade dentro dos vasos sanguíneos. Então isso leva aos 4 P's. Poliúria, urina muito, a polidipsia, que é a sede intensa, a perda de peso, porque vai consumindo muito músculo, e a polifagia, que é comer muito, porque já que a célula está deficiente em energia, ela necessita de suprir essa energia e a pessoa vai ter uma certa compulsão alimentar, vai querer comer mais. Muito importante também no controle e prevenção dos exames laboratoriais, a hemoglobina glicada. A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos e que de tanta moléculazinha de glicose vai aderindo nela e aí a gente tem um percentual. Então, quando esse percentual está entre 5,6 e 6,5, é uma resistência à insulina. Quando ele está acima de 6,5 já é diabetes. Então é um exame fácil, barato e de fácil acesso, importante para você utilizar e saber se você tem resistência à insulina ou não. Então vamos para a dica. O que você pode fazer, além, óbvio, da medicação que o seu médico vai prescrever, o que está ao seu alcance para você prevenir e minimizar os danos caso você já tenha um diagnóstico de diabetes. Então, a primeira coisa são as escolhas alimentares. Ou seja, você vai ter que riscar do seu cardápio os carboidratos simples, que são aqueles que eu já citei no início do vídeo, e apostar nos carboidratos complexos e naturais, orgânicos, alimentação mais natural possível e integral. Então, por exemplo, as frutas, elas são consideradas carboidratos simples e você vai encontrar de alto índice glicêmico, que você pode utilizar depois do treino, e as de baixo índice glicêmico, que são ideais para o café da manhã e lanches. E os outros carboidratos complexos, que são as hortaliças e os legumes, eles são processados, eles são fermentados dentro do intestino e eles vão estimular substâncias que vão auxiliar na queima da gordura corporal. Como eles não levam a um pico de glicose elevada, eles vão dando energia aos poucos para o organismo, então são os alimentos ideais. Lógico que dentro de uma dieta equilibrada, com proteínas, com boas fontes de gordura, tá? Mas não é para afastar carboidrato, é carboidrato ruim.
A segunda coisa que vai ajudar muito você na resistência à insulina e no diabetes é a atividade física, tá? Por quê? Lembra que eu falei que a gordura e o músculo apresentam receptores, que são portinhas onde a insulina vai se acoplar e estimular o receptor para a glicose entrar? Então, se eu faço atividade física, eu vou estar levando essa glicose para o músculo, ao invés de estar levando essa glicose para o tecido adiposo, que é a gordura, e ela ser depositada na forma de gordura. Quais tipos de atividade física? Todos são importantes. Agora é muito importante se ter a regularidade, no mínimo 3 vezes por semana. A musculação é muito importante, porque como eu já falei, o músculo é cheio de receptor para a glicose, então quanto mais você ativar a sua fibra muscular, mais você vai reduzir essa resistência à insulina, você vai melhorar a sensibilidade do receptor à insulina e o aumento da massa magra, consequentemente, você vai aumentar o seu metabolismo. E os exercícios aeróbios, como por exemplo as corridas, as caminhadas mais rápidas, bicicletas, elas vão estimular a produção de mitocôndria. Mitocôndria é o motorzinho da célula e que necessita de glicose para se transformar em ATP, gerando energia dessa forma. Veja só quantos benefícios a atividade física traz para você em relação ao controle da glicose. Além de que melhora o humor, melhora a disposição e faz você ter a situação de enfrentamento diante da vida e dos intempéries. Gente, tem alguns suplementos que podem auxiliar o controle do diabetes e da resistência à insulina. Um deles é o Whey Protein, que eu já falei no vídeo anterior, é só ir lá, dar uma olhadinha. E alguns minerais como magnésio, cromo, vanádio, manganês e zinco. Esses minerais, eles aumentam a sensibilidade do receptor à insulina. Outras coisas que vão ajudar você a manter o seu equilíbrio é o sono, porque ele vai ciclar os seus hormônios e é durante o sono que a gente faz construção de músculo, queima de gordura, porém se você vai dormir muito tarde, vai comer tarde, então nada disso vai acontecer. Ao invés de você queimar a gordura, você vai armazenar a gordura e vai ter uma propensão à obesidade e hipertensão. E a última coisa é a mente, a cabeça, bons pensamentos, controle do estresse, porque isso faz parte de toda uma homeostase e equilíbrio metabólico. Então é isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês, essas informações são muito importantes, façam um bom proveito e fiquem ligados nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!